simbologia da Lilith, o que você pensou? A gente começa falando sobre o que ela significa, ou o que é a Lilith em termos astrológicos, porque ela não é um planeta, né? Não. A Lilith, na verdade, ela é um ponto virtual, que nós chamamos na astrologia, né? Então, ela é calculada a partir de outras coisas. Aí você vai fixar ela um ponto no zodíaco. A Certo. Lilith é calculada a partir da Lua, a partir da órbita da Lua. E a partir dos ciclos lunares, que nós chamamos de período de apogeu da Lua, que é quando a Lua está mais distante da Terra. Né? Certo. E aí, quando a gente nasce, o período do nascimento, você vai calcular esse apogeu da Lua para fixar a Lilith em um ponto do zodíaco, em um signo. Ok. Né? Então, mas ela é um ponto virtual. Ela não é um planeta, não é um corpo físico. Sim. E isso dá a ela menos força do que um planeta, ou não necessariamente? Como que você vê? Não, eu estudo a Lilith faz tempo, né? Então, Sim. assim, de todos os estudos de Lilith que eu fiz, de mapas e tudo, não só ela, como outros pontos virtuais também, não é que eles são menos potentes ou Tá. mais potentes. Na verdade, eu falo no sentido da sutileza. Tá. Os pontos virtuais como a Lilith, eles têm uma ação no mapa, mas é uma ação dentro de uma perspectiva de sutileza. Então você, apesar que Lilith não é muito sutil, não, né? Mas no sentido amplo do conhecimento astrológico, né, dentro da questão da astrologia, a gente fala que esses pontos, a gente tem uma leitura mais sutil ali. Então você vai conseguindo dar sutilezas para o mapa da pessoa a partir desses pontos. Então eu digo assim, ela é intensa, né, é um ponto intenso no mapa, que a gente tem que ficar de olho, entender esse ponto e lidar com ele, né, integrar esse ponto Lilith no mapa, Tá. para poder assimilar o poder que ele dá, eu falo. Quando você diz assimilar, você quer dizer entender o que ela significa no nosso mapa. Sim, a gente tem que entender ela. Porque eu uso o conceito de integração. Eu tenho que integrar as coisas do mapa. A Lilith é um ponto que está no mapa, então eu tenho que integrar esse ponto no contexto do mapa. Né? Perceber ela por signo, por casa, se tiver aspectos a ela vai modulando a sua ressonância e a sua natureza no mapa. E ela aparece, né? Ela vai aparecer. Sim, sim, sim. E você disse aspectos, inclusive, uma outra questão que eu já vi várias pessoas falando de informações diferenciadas. Não sei se isso é uma coisa pessoal de cada astrólogo, mas a orbe, no caso da orbe, quando a gente está falando de aspecto, a gente está falando de uma conjunção ou de uma oposição, etc. Tal, mas existe uma orbe. Ou seja, para quem não é da astrologia, a orbe é a distância, né? A gente fala assim, os ângulos que se formam entre planetas ou planetas e pontos no mapa são os aspectos, né? Certo. Então, cada aspecto tem uma Angulação. angulação diferente. Certo. Mas dentro dessa angulação, a gente ainda dá uma margem, que é a órbita. Margem, é essa palavra. É uma margem de graus para formar o aspecto. Certo. Então, por exemplo, quando você tem uma conjunção na astrologia entre planetas, a gente diz que a órbita é de 10 graus. Então, se eu tenho dois planetas alinhados no mesmo signo do zodíaco, até 10 graus de distância dentro do signo, eles estão em conjunção. Por causa dessa margem. 10, por exemplo, se a gente está falando de 10º grau, vai do grau 5 ao grau 15? Ou é 10 a partir daquele ponto inicial? As conjunções, assim, aí varia um pouquinho de astrólogo para astrólogo isso. Tá, né? Ok. A gente, aí tem uma variação aí entre o pessoal. Entendi. Tem uma variação. Porque, por exemplo, se eu tiver um planeta que está a 10 graus de um signo, se eu tiver um outro que está a 1 grau, ele está em conjunção. É considerado conjunção. Ele está a 10 graus de distância.
entendeu? Perfeito, perfeito. Então é assim. Agora, isso para planetas. Pra Quando a planeta. gente fala da Lilith, que é um Tá. ponto virtual, eu tenho que reduzir a margem. Eu não posso usar a mesma margem que a gente usa normalmente. 10 Perfeito, para conjunção, 9 para oposição. Eu perfeito. reduzo a margem. A Lilith, eu aconselho usar nos mapas até 4 graus de orbe para qualquer aspecto. Para qualquer aspecto, independe do Qualquer um, aspecto. independente. Tá, Aí é 4 graus para qualquer um, de conjunção a sextil. tá. Tá? Até 4. João, costumo usar 3. Eu ainda Para reduzo um ter pouquinho mais, certeza, né, que a coisa vai que é para ter funcionar. certeza. É, eu Entendi. uso 3. Mas é aceito até 4 graus Legal, legal. de ordem. Perfeito. Né? Acho que já entrou bastante gente. Vamos começar a falar um pouquinho do simbolismo dela e do que ela representa no mapa? Bora. A Lilith, ela no mapa natal, eu digo que ela é uma potência. Tá, Né? Tudo que está em potência, ela não está manifesta ainda. Né? O que tá. está em potência não é poder. O poder é manifesto. Tá? Perfeito. Então a Lilith, ela está em potência no mapa, mas ela pode ser um ponto de poder para a pessoa. Alguns astrólogos anteriores, né, de gerações aí anteriores, viam a Lilith como um ponto demoníaco só. Aonde você Tá. tem Lilith, você está desgraçado, né, na vida. É. Não, eu escutei isso, inclusive, de astrólogo. Lendo coisas, eu falo, onde a casa onde está a Lilith, nada na sua vida dá certo. Meu Deus do céu, eu sou a própria prova de que isso não é verdade. Porque eu tenho Então, ela na casa 9, morei fora 2 vezes, no estrangeiro, enfim. Nada a então, ver, nada a ver. eu tenho a Lilith na minha casa 6, que é a casa do trabalho, do cotidiano e Sim, tudo mais. sim, Se a gente for pensar em trabalho, eu nunca fiquei sem trabalho. sim, Nunca. sim. Então, assim, não é uma. Que, para a gente entender por que era dito isso, a gente tem que pensar até no sentido mais amplo da sociedade, tá? Tá. Por quê? Até no sentido que nós chamamos de a sociedade patriarcal, a sociedade machista. Porque Lilith é a figura do feminino irredutível. Uma energia Poderosa. E poderosa. poderosa. É uma energia feminina que não abaixa a cabeça para homem, para o Sim, masculino. sim. Então, assim, é óbvio que numa sociedade patriarcal, quando eles iam ver, até nas influência na astrologia, quando ia Uhum. ver a Lilith lá, aí é assim, mas a Lilith é esse ponto feminino irredutível, rebelde, liberta, independente, é É do puta. mal, é do mal. Não, é puta. Eu falei, é a puta, entendeu? É o que o pessoal falava. Porque Lilith também tem uma expressão muito intensa do desejo, a força do Sim. desejo, inclusive da sexualidade. Uhum, Ela uhum. traz essa referência também. Mas Perfeito. principalmente, e antes disso, Lilith é poder no mapa. Mas é um poder feminino. Ela não é o poder masculino que vai pra porrada. Sim, Ela sim. não é aquela coisa da briga, Da briga, da violência. da violência. Não. Ela é um poder que se manifesta de forma muito assim, é, até altivo, né? Olha, Aham, eu não vou aham. perder tempo com você, né? Você quer brigar, você quer. Não vou perder, Ó, fica falando com a minha mãe. é aquela É, que né, ela não tá nem aí. eu brinco, eu falo que a Lilith, quando a gente integra a Lilith no mapa, na área onde ela está, na casa natal, tem vezes que a gente faz a egípcia, assim, né? Segue a vida, entendeu? Aham. Assim, eu não preciso disso. E por quê, né? Por isso que eu falei que a gente tem que entender esse ponto de poder. Uhum. De potência e poder. Ela fica em potência no mapa até a gente não entendê-la. Tá. Aí, por que ela foi confundida com o demônio? Ela é demoníaca, é uma coisa horrorosa. É onde está Lilith, nada dá certo. Porque inicialmente, na manifestação de Lilith, até que a pessoa não entenda ela se torna um espinho no mapa. Ela é um espinho no pé. Porque Tá. eu brinco, eu falo que a Lilith fica sentada lá olhando para a pessoa no mapa assim, vai me olhar, vai.
me integrar, vai usar a minha ressonância, ou a minha natureza aí no mapa. Não! Então, eu vou puxar teu tapete uma vez, duas, até você olhar para mim. Porque é justamente assim, ela age dessa maneira no mapa. Perfeito. Quando a pessoa entende, aí ela começa a integrar a Lilith. Aí ela começa a usar o poder dela. Né? E aí ela para de ser esse espinho. Na verdade, ela se torna uma grande força para a pessoa desenvolver o que ela quer na vida ali. Perfeito. Se libertar. O usar a energia dela é o quê? É o impor a sua vontade, é o não aceitar imposição. O que seria exatamente usar a energia da Lilith ao seu favor? É assim. A primeira coisa é não impor nada a ninguém. Porque ela é liberta. Tá. A pessoa tem que entender o sentido de liberdade. Tá. De independência. Mas no sentido feminino. Não no masculino. Tá. Né? Porque para Lilith a independência não é impor nada. Mas é assim, se alguém tentar se impor sobre a pessoa na área onde Lilith está, ela não vai abaixar a cabeça. Né? Ela vai falar, não. Você vá para lá com isso que eu não quero saber. Então, usar a ressonância de Lilith é entender o que é liberdade, independência, até no sentido... eu falo que muita gente fala, mas então você está falando de Urano. Porque tem que romper... Não, Lilith rompe com os padrões, mas ela rompe assim, como eu falei, né? Olha, eu não vou perder tempo com você, fica falando com a minha mão que eu vou resolver a minha vida. Urano, a ruptura uraniana é destrutiva, porque é um princípio masculino. Urano bateu, explode o negócio. Sim. Lilith não perde tempo com isso. Ela é liberta. Você está falando uma coisa agora, engraçado, como a astrologia é maravilhosa, porque você tá ao tempo todo, não importa quanto tempo você estuda, você sempre vai, uma hora uma ficha cai que não tinha caído antes, né? É impressionante. Você está falando isso, eu estou lembrando da Lilith, como eu te falei, a minha é na casa 9. Eu sempre falei, desde pequeno, né, nem tinha muito conselho, desde os meus 9, 10 anos, que eu queria morar fora. Eu sempre falei. E o meu pai sempre falava, filho meu, morar fora, comigo você não vai contar. E eu, em vez de... Se eu tivesse Urano, provavelmente eu ia brigar, sair de casa, né? O que eu fiz? Eu falei, ok. Aos 17 anos eu arrumei trabalho fora, comecei a juntar dinheiro, demorei, dos 18 aos 23. Mas eu juntei o dinheiro, paguei meu curso, paguei minha passagem e fui embora, sem dinheiro de família. Sem depender do seu pai. Hã? Sem depender do seu pai. Exatamente. E isso foi muito Lilith agora que você está falando. Que eu não briguei, nada. Eu falei, ok, tudo bem, eu vou lá, trabalho, guardo dinheiro e vou. No teu caso, essa Lilith na tua casa 9, ela vai trazer toda essa referência no sentido da liberdade, da independência. Assim, olha, eu quero expandir meu horizonte na 9. Eu quero ir para o exterior, eu quero aprender uma outra língua, eu quero conhecer outra cultura. E assim, eu vou. De algum jeito eu vou. Isso é acionar o poder da Lilith. E se alguém chegar a falar para você que nem seu pai, não vai não, você não conte comigo. Tá bom. Não tem problema. Eu dou um jeito. Isso é Lilith agindo. Exatamente. Que louco isso, que louco. Eu nunca tinha pensado dessa maneira. Nunca tinha pensado dessa maneira. Porque a Lilith, ela traz essa referência, né? Da independência. E justamente por quê? Porque a gente tem que lembrar da Lilith no mito dela também, para a gente poder entender essa questão astrológica. Sim. Porque a Lilith, ela é uma divindade da Mesopotâmia antiga. Ela é muito antiga, a Lilith. É uma das divindades mais antigas da Suméria. Sim, sim. Ela é a primeira mulher do Adão na Bíblia, né? Então, essa história da primeira mulher de Adão veio por conta da cultura mesopotâmica. Entendi. Porque na Mesopotâmia... ela foi um cruzamento cultural e mitológico. Porque o povo hebreu, quando eles começam a registrar a Bíblia por escrito, quando eles começam a escrever para valer a Bíblia, eles estavam cativos na Babilônia, na região da Mesopotâmia.
Sim, Então, sim, eles sim. fizeram um contato muito forte com a cultura mesopotâmica. E o que eles fizeram? Eles pegaram um monte de coisa dessa cultura, colocaram na Bíblia, inclusive para fazer críticas ao politeísmo, à religião mesopotâmica, que era uma loucura de deuses, e para os hebreus era um Deus único. Sim, Então, a primeira mulher de Adão, ela inclusive está na Bíblia, só que a gente não percebe quando sim. lê. A primeira versão da criação do ser humano, do homem e da mulher, é onde aparece, não aparece o nome dela, mas aparece a Lilith ali. É a Porque cobra? lá a Bíblia fala assim: Deus fez homem e mulher à sua imagem e semelhança. Sim. Aí depois, eles tentam corrigir esse negócio, fazendo uma segunda versão. Não dava para Aí, pagar. já estava escrito, né? Já tinha divulgado, não tinha mais jeito. Aí eles corrigem fazendo uma segunda versão. Que aí vem a história da Eva. Porque aí na segunda versão, Deus cria tudo, né? Cria o homem, do barro da terra, a sua imagem e semelhança. Mas o Sim. homem estava só. Então, na Bíblia fala, precisamos fazer uma companheira, não, uma auxiliar para ele. Olha a palavra, Eita, auxiliar. Essa é a palavra que eles usaram. porque é o conceito patriarcal, né? Aí o que que acontece? Aí o Deus lá, o Deus único, faz um torpor, né? Promove um torpor no Adão, ele dorme, ele tira a costela e faz Eva da costela. Aí de novo escorregaram para falar que Lilith tinha sido a primeira. Porque na Bíblia está escrito assim: quando Adão vê a mulher, eu a chamarei mulher. Esta sim é Ou osso dos meus seja, ossos. ou seja, já houve uma outra. Que não era osso ossos dos ossos dele. Era feita igual a ele. Exa E a Lilith não se submeteu a Adão nas histórias judaicas do deserto, nas midrashes, na sabedoria do deserto. Ela sim. não se submete. E aí ela se autoexila. Ela fala: cansei de você, Adão. Você é um banana. Fique com seu Deus aí, eu vou embora. E ela se manda. Mas e aí isso está na cultura judaica, inclusive para criticar a independência da mulher. Porque a Sim. mulher não pode ser independente. E Lilith é independente. Ela falou: eu não preciso de você, Adão, eu não preciso de Deus, eu me viro. E ela se mandou. Ela não perdeu tempo. Eu brinco, eu falo que Lilith, quando estava indo embora do paraíso, ela falou assim: fala com a minha mão, Adão, Deus, e foi embora. Né? É a Lilith. E isso tem muito a ver com a leitura do mapa. Ela no mapa. Tudo Essa bem. expressão. É óbvio que a gente tem que pensar na Lilith deusa, na Mesopotâmia Tá, também, que era uma tá. deusa também bastante intensa, e ela era associada à sexualidade, era associada ao amor, à fertilidade, mas era Tá, uma deusa mais noturna, era uma deusa mais obscura, né? Eu tá. falo que o pessoal da Mesopotâmia antiga, da Suméria, eles faziam muitos sacrifícios a Lilith para não irritá-la, né? Para não deixar ela irritada. Porque ela Entendi. era essa deusa do amor, mas era uma deusa mais obscura. Eles tinham um Tá. pouco de medo. Tudo que é noturno, o povo tem medo, né? Sim, 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 sim. É Então, verdade. Nossa, legal. E ela, em aspecto com outros planetas, ela vai de alguma maneira, ah, ah, como que eu falo? Influenciar esses outros planetas, porque, por exemplo, a gente sabe que Marte, quando ele está em aspectos com outros planetas, ele sempre vai passar ou a questão da energia, se for uma coisa mais positiva, ou talvez da irritação, impulso, violência, mais negativo. E no caso da Lilith? eu sempre digo o seguinte, que quando você tem aspecto no céu, Tá, entre pontos ou planetas, você tem um diálogo. tá, Você tem uma troca, de alguma certo, maneira, né? Mas como Lilith é um ponto virtual, ela às tá. vezes recebe mais a ressonância do planeta. Tá. E aí modula o que ela é no mapa. É uma Entendi, modulação. entendi. Entendeu? Só que a gente tem que prestar atenção na hora de fazer isso, porque, por exemplo, se você tem um planeta como Marte, que representa o masculino, né, o ânimos, o Sim, masculino mesmo,
Se você tem um aspecto tenso de Marte com o ponto Lilith, Lilith reage a isso, porque ela não quer saber, ela não precisa de homem, ela não precisa do masculino, então ela dá Tá. uma reação. Então, para a pessoa que tem a Lilith no mapa, na casa, no signo, que ela tem a manifestação dela, com uma quadratura de Marte, pode ser mais desafiador para a pessoa entender o que é Lilith. Ah, entendi. Entendi. Desafiador no sentido marcial, porque vem Tá. com uma irritação, vem com uma certa violência, e Lilith, ela não perde tempo com violência, então ela reage meio que, assim, isso é um saco. Então, para a pessoa desenvolver a Lilith, ela tem que entender que aquela quadratura existe, é um desafio, que ela não pode entrar na irritação para desenvolver o que é Lilith. Entendi, entendi. Ela vai ter que aprender a segurar essa irritação, vamos dizer assim. Aí ela, porque Lilith não vai perder tempo de reagir. Então, uma Sim, quadratura de Marte sobre ela, a Lilith fica pressionada e ela fica meio irritada. Mas se a pessoa entende isso, é um desafio na vida. Toda vez que alguém vier com algum tipo de expressão que vá te irritar, a casa onde a Lilith está, naquela área da vida onde ela está, e que te irrita muito, você tem que falar, opa, peraí, a Lilith não faz assim. Ela simplesmente vai ignorar e vai erguer a uhum. cabeça e vai embora. E vai Mas a fazer pessoa precisa entender. Porque senão a pessoa vai reagir. Aí pode ficar meio problemático, porque a Lilith, quando ela reage de forma negativa, ela fica tensa. entendi. Aí fica meio estranho. É. Entendeu? Agora, Ô, Ruth, muito obrigado. Que ótimo esse elogio. Que surpresa boa essa live. Obrigado. Oi, Ruth. Agora vamos pensar nesse mesmo aspecto, nesse mesmo exemplo, só que positivo, fluente. Um Daí Marte ela. trígono. Isso, Marte em trígono com ela. Então ele vai ter a energia, por exemplo, para aumentar essa liberdade, para Vai aumentar a ação dela. a ação dela. Porque o Entendi. trígono é um aspecto de grande fluência e é um aspecto de crescimento. Então, a Sim, energia instintiva de Marte vem sobre a Lilith, ela aproveita essa energia e ela cresce. perfeito. Aí ela per- vai. Perfeito. Sem violência. Ela vai porque ela não perde tempo com isso. Né? Entendi. Entendi. Então, E, claro, a Lilith, diferentemente dos planetas, ela não tem essa questão de ter uma conexão maior ou reger algum planeta que a gente sabe que geralmente tem a ver com as energias do planeta, com aquele signo, né? signo. Uhum. Mas ela, obviamente, até pelas características dela, vai estar mais à vontade em alguns signos do que em outros, eu imagino. Ou não Assim, necessariamente. Por exemplo, agora ela vai. ela tá no momento em câncer. Não é um signo lá Não é, muito. não tem muito Para a ela, ver com não. ela, né? Não. Mas é interessante, porque ela manifesta de qualquer maneira. A pessoa, o dono do mapa aí que tem a Lilith em Câncer, por exemplo, talvez leve um tempo maior para entender o que ela é. Tá. Mas a Lilith em Câncer, por exemplo, ela traz uma referência para a pessoa se libertar de padrões familiares. Sim. Porque Câncer fala da família, da memória, de toda aquela coisa da ligação com o passado, com esse impulso para o cuidado, para a nutrição, que quando começa a exagerar pode virar uma chantagem emocional. A gente sabe como é que funciona isso. A Lilith em Câncer, se a pessoa entende esse ponto Lilith ali, ela começa a romper com esses padrões. Ela começa um processo de libertação disso. Então ela Tá. consegue se libertar, por exemplo, de influências familiares muito densas. Ai, olha, fica para trás porque isso não é meu, eu vou viver minha vida. Se liberta Entendi, mesmo. entendi. Meu sobrinho neto, que acabou de nascer, deve estar com essa Lilith aí. Porque faz um mês que ele nasceu, amanhã, depois de amanhã, ele deve estar com ela em casa. Vai ter que aprender a fazer isso, né? Se libertar da família. Sim. É lógico que depende do contexto do mapa, tal. Para Claro, alguns é mais claro, fácil, para outros claro. é mais difícil. Mas ela em Câncer, ela vai dar essa expressão. Sim, Ela vai a liberdade
é você estar conectado à família, mas não se escravizar ao padrão familiar. Né? Perfeito. A Perfeito. Lilith em câncer, ela não vai assim, ela chegar e jogar uma bomba em casa, vamos matar a Claro. família no cinema. Não, ela não faz isso, tá, gente? Lilith não mata a família, em câncer não mata a família e vai ao cinema. Ela não faz isso, não. Mas ela mantém a conexão, mas não mantém a escravidão. Aquela coisa Tá. do grilhão familiar, sabe? Sim. Porque Da o filho chantagem tem. emocional familiar, né? Exatamente. Ela se Ela não vai liberta se disso. deixar pegar, né? Não, ela se liberta disso. Né? Entendi. Trabalhando, entendendo bem a Lilith, é assim que ela funciona. Né? Sim, sim. É, o pessoal é que assim, né, gente? A cultura moderna, eu falo que tinha umas pessoas que precisam apanhar, eu acho. Eu não sou favorável à violência, não. Mas eu acho que alguns precisam apanhar. Entendeu? O povo pega a Lilith na cultura pop, na cultura moderna, e Aham. coloca ela como o demônio, como ela é a mãe dos demônios. Tem Mas ó, o seriado que 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 a coloca Ruth assim. falou aqui? Ela é conhecida por matar bebês. KKKKK. Então, isso aí, gente, é da poeira patriarcal. Sim, É lógico, você acha que o patriarca, o macho alfa, ele vai sim. querer uma mulher liberta perto dele? Não, Não. não, Então, não. a sociedade machista, misógina, patriarcal, ela vai agir dessa maneira. Se tem uma mulher assim, ela não é confiável. Ou então é puta. Sim, A Lilith exatamente. aparece como em alguns seriados, em algumas coisas, como a amante de Lúcifer. Porque ela É a mãe encontrou. dos vampiros, né? A que iniciou os Sim. vampiros, uma coisa assim. A mãe de todos os demônios do inferno, porque quando Sim, Lúcifer caiu do céu, que ele brigou com Deus, né? Segundo o mito, ele caiu no deserto, caiu na terra primeiro. Onde ele certo. foi parar? Né? Na terra. Aí ele encontra a Lilith, que tinha acabado de sair do Éden. Olha que coincidência. Aí lá na orla do deserto, Foi eles amor à transam. primeira vista. Não, e assim, eles transam loucamente e produzem todos os outros demônios. Ai, Gente, mas gente. isso é da cultura patriarcal judaica, Meu né? Deus do Que é para céu. desmerecer a mulher, nesse sentido. Sim. Mas por que desmerecer? Porque a Lilith falou assim: eu não quero saber de você, Deus. Você dá Uhum, razão pro Adão, ele é um banana e eu tenho que aguentar ele. uhum, Não, me uhum. deixa, entendeu? Aí não pode acontecer isso. Uma coisa que eu acho interessante, porque Hum, a gente usa bastante os mitos, né, da Lilith como referência no mapa. Uma tá. coisa importante dizer é o seguinte, é que quando a gente vai estudar Lilith, e eu comecei a estudar ela faz um tempão, eu fui testando nos mapas das pessoas. Isso aqui não caiu do céu, não, tá? Tá, tá. A gente vai testando as coisas. E aí, nesses testes, nesses estudos, eu fui percebendo que a visão que Lilith realmente que ela tinha antes era uma visão, essa visão da poeira ideológica patriarcal, Sim, né? sim, Porque sim. assim, é uma postura, né, que com relação a Lilith horrorosa. E aí, quando eu fui testando no mapa, e eu comecei pelo meu, eu falei assim, mas peraí, não está funcionando esse negócio, Você tem né? aonde a tua Lilith? Eu tenho Sagitário na casa 6. Sagitário, tá. Ela não tá perto do teu sol. Não, meu Sol está afastado. Meu Sol está Tá, 23, ela está no comecinho de Sagitário. Ela tá. está conjunta, ela tem conjunção com Mercúrio no meu mapa. E tem conjunção com Nossa. Netuno. Tá. Né? Nesse sentido, e a minha Lilith em Sagitário, por exemplo, o sentido de libertação, de independência, vem pelo conhecimento. Eu Sim, sou, eu sim. sou sagitariano. Para que eu E entendesse isso, não demorou muito. comunicação. E comunicação. E a comunicação. Né? O ensino, a aprendizagem, a comunicação, o conhecimento, é a forma que eu usei, inclusive, para me libertar. Ah, sim, eu conheço essa história um pouco. É verdade, é verdade, é Entendeu? verdade. Foi a tua maneira de se libertar. É verdade, tudo a ver com você. Tudo a ver. Exatamente. Pelo conhecimento. Então, Sim, e aí, sim. quando eu entendi isso, que eu vi a Lilith, eu falei assim, opa, interessante esse negócio.
E aí eu comecei a perceber que realmente essa leitura mais antiga da Lilith é uma doideira, é uma loucura. A Lilith, ela é muito mais essa energia feminina, né? Porque Tá. a gente tem que falar do feminino dela. Sim. É irredutível. Irredutível no sentido de ela não se reduz ao masculino. Ela não abaixa a Certo. cabeça, mas ela também não perde tempo com pancada. Ela se liberta, ela vai embora. Ela não E é os, da briga, né? Ela é da ação, de fazer ela vai algo embora. para o que ela quer, Sim. para a missão Isso é dela. o poder de Lilith, Tá, entendeu? tá. E aí eu brinco, né? Uma coisa importante. Eu falo que a Lilith também, depois que ela saiu do paraíso, né? Que Sim. ela se autoexilou, aí ela falou assim, a Lilith descobriu de alguma forma que Deus ia fazer outra mulher, né? A Eva. Aí ela falou assim, não, não, não. Eu tenho que ajudar a Eva porque ela tem que se libertar também. Aí o que a Lilith faz? Ela volta disfarçada para o paraíso de serpente. Sim! Aí a serpente, ela, Lilith, ela se enrola na árvore do conhecimento do bem e do mal e fala para Eva: Eva, minha filha, Eva, sua doida, vem aqui. Come aqui o frutinho da árvore do conhecimento, vai ser ótimo, você vai abrir os olhos, né? Deixa de ser Vai expandir submissa. sua mente. Isso, deixa de ser submissa, deixa de ser submissa lá ao Adão, né? Não precisa, você não precisa se submeter ao masculino. Então come aqui o frutinho, come, fofa. Deixa de ser a Amélia, que era mulher de verdade, né? Então, vamos acordar para a vida. E aí a Eva comeu, e depois foi dar para o Adão. Porque nesse sentido, a Lilith é uma libertadora também, né? Sim, Aonde ela sim. está no mapa, ela tem o impulso para nós nos libertarmos, nós sermos independentes, a gente não se reduzir, não abaixar a cabeça, manter a nossa convicção, os nossos desejos, né, ali, seguir, inclusive para ser inspiração para outras pessoas. É legal? Perfeito. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Ó, eu tem três perguntas aqui, ó. Vamos lá. Começa pela do Ricardo, que é a última, mas é a mais fácil, eu imagino. Que é alguma obra que você sugere. E Ai, também a Ruth tem uma pergunta aqui. Se você acha ou se você acredita nessa oitava superior e que a Ares seria a oitava superior da Lilith. não, aí não. Nesse caso, não encontro relação. Não. Porque Eris, enfim, que eles ainda estão investigando essa história aí, né? Que a gente não sabe ainda. Mas a Eris, ela tem uma outra expressão. Eris é a pura discórdia. Tá. Ela não tem ligação com a Lilith. Se eu falar que Eris é essa oitava superior da Oitava. Lilith, eu estou falando que a Lilith é o demônio. E a Eris é a Ah, pura tá. discórdia. Isso também é uma visão patriarcal. Tá. Entendeu? Então, Porque Eris, a divindade chamada Eris na Grécia, era a divindade da discórdia. Eris era filha da noite, filha de Nix. E ela, na mitologia. E ela era terrível, assim. Ela regia a discórdia, na tá. verdade. Que não tem a ver com a expressão de Lilith, Sim, tá? sim, sim, sim. E a obra é assim, gente. Tem algumas obras escritas sobre Lilith, mas eu vou falar Tá. uma coisa para você. A maioria delas tem essa poeira Do patriarcal. patriarcado. Tá. Então, assim, são obras muito ruins. Tá. Se for ler como crítica até, tem que ler Tá. com muito filtro. Porque Tá. senão a gente acaba achando, então Lilith é assim. Não é. Entendeu? Não tem Entendi. uma obra interessante de Lilith atualmente. Tá. Interessante Você mesmo está falando só de português ou mesmo em outros idiomas? em outros idiomas também. Tem Também. um livro de Lilith que foi em inglês, que eu tive acesso. Eu esqueci, é Lilith. Acho que é Lilith a Lua Negra, que era o título. Tá. Horrível! Horrível o livro. Muito ruim. Muito ruim. E outra, uma coisa bastante interessante é que livros sobre Lilith, que foram escritos lá na década de 80, 90, 2000, eram escritos por homens. Né? E com uma visão meio distorcida. Tá. Tem um livro recente que o nome é Lilith, que foi uma mulher que escreveu, eu esqueci o nome dela. Agora eu não vou lembrar. Esse pode ser um livro interessante para a gente começar a pensar Lilith, mas tem que ler com filtro também.
O título Tá. é Lilith, mas eu esqueci a autora. Não lembro. Depois você me passa, eu coloco na descrição do vídeo. Tá bom, Tá? tá bom. Legal, legal. Ela está perguntando aqui, Cicutere, e do Cicutere, será que é o nome do Então, autor? esse é que tem que ler com filtro também, viu? Tá, que tem que ler com filtro, tá? Porque Legal. é um dos mais conhecidos sobre Lilith, mas tem que ler com filtro, porque, enfim, é complicado. Eu falei Legal. que eu preciso escrever um livro da Lilith, sobre Lilith, né? Não, eu Mas ia te falar isso agora, eu ia falar isso agora, João. Por favor, por favor. Você eu tem preciso. Lilith em Sagitário, em conjunção com Mercúrio, ela tá te implorando por um livro. É ótimo. Tá? Você não tem Ai, saco, meu você vai Deus. ditando, eu vou escrevendo. Né, tem uns temas que assim, a gente quase não tem referência, né, na astrologia. Lilith, Quiron, os asteroides femininos. Sim, que E são são coisas coisas muito novas em legais. termos astrológicos, na realidade, né? Então, Quando a gente é leva legal. em consideração. Eu preciso tentar escrever. Eu falo que mas o duro é o tempo. Eu preciso parar com alguma coisa para poder escrever, né? Mas eu vou conseguir. Então, vamos fazer aí um fechamento aí. O que você pode falar aí para a gente fechar? Olha, assim, o que eu posso dizer é o seguinte, que todos acho que deviam estudar um pouco mais sobre a Lilith. Ela é um ponto muito interessante no mapa. Mas assim, ter esse estudo com ela, com a Lilith no mapa, o entendimento dela no mapa, nesse sentido de ver como essa energia feminina, ela é muito poderosa e ela não é destrutiva, como as pessoas falam. Ela é destrutiva quando eu não olho para ela. Porque é como eu falei, ela fica lá te cutucando. Olha para mim, né? Para desenvolver esse poder no mapa. Então aí a pessoa confunde, acha que ela é destrutiva, mas na verdade não. Ela está chamando atenção. Ela fala, olha, né, vai fazer alguma coisa na sua vida. E Perfeito. essa energia feminina que, assimilada com poder, a gente consegue se libertar de um monte de coisa. Um Perfeito. monte. Perfeito. Então Então, tem que todo dar mundo mais livro. estudando a sua Lilith. Trate ela com carinho, como se fosse seu gatinho ou seu cachorrinho de estimação. Cuide dela. Cuide dela.